Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada, que bom que estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro de oração, encontro de espiritualidade, onde nós vamos meditando a palavra de Deus e ela vai podendo agir em nós a partir do momento em que nós damos abertura para que Deus possa, de fato, agir. E o Evangelho de hoje, para a nossa contemplação, meditação, nesta quinta-feira, 13ª semana do Tempo Comum, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. Então, se você perceber, durante a semana nós meditamos o Evangelho de Mateus, lá do capítulo 8, vamos dando sequência e hoje entramos aí no capítulo 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apareceu-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns dos mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado, amada, que bom percebemos que Deus nos cura, que Deus nos liberta, restaura o nosso coração. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Esse Evangelho de hoje nos apresenta um dos episódios mais belos da misericórdia de Cristo. À primeira vista, parece apenas ser um paralítico, né? No entanto, o evangelista quer nos mostrar algo mais profundo, algo muito mais além. Jesus veio, antes de tudo, para curar a alma, porque a enfermidade mais grave do homem é o quê? É o pecado. Então, ele veio curar primeiro a alma. E aí, logo no início, o evangelista diz: apresentaram-lhe um paralítico, né? Em São Mateus sabemos que aqueles homens abriram o teto, a casa, para colocar o doente diante de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. São Mateus resume o episódio para destacar o essencial, né? O primeiro detalhe que nós vamos ver aqui é o que? A fé. Ou seja, vendo a fé que eles tinham, o Evangelho vai dizer, né? Jesus não vê apenas o sofrimento do paralítico, vê a fé daquele homem e também de seus amigos. Aqui encontramos uma grande verdade, né? Muitas vezes somos sustentados pela fé daqueles que também rezam por nós. Por isso que nós falamos: reza por mim, reza por essa situação, né? Ajuda, né? Pais que levam seus filhos a Deus
esposos que rezam um pelo outro, amigos que não desistem de quem está afastado da igreja. A tendência nossa é falar, fulano não saiu, deixa ele lá, deixa ele no caminho dele, no mundinho dele. Comunidades inteiras que apresentam suas intenções diante do altar. Ou seja, ninguém chega até Cristo sozinho. Nós somos também mediadores. São João Crisóstomo, comentando essa passagem, dizia: a fé daqueles que carregavam o paralítico tornou-se ocasião da cura daquele que era levado. A igreja continua fazendo isso até hoje. Ela leva continuamente os homens até Cristo. Mas então acontece algo inesperado. Todos esperavam que Jesus dissesse o quê? Levanta-te. Entretanto, as primeiras palavras de Jesus foram o quê? Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Por que Jesus conhece o coração humano? Ele sabe que a pior paralisia não é do corpo, mas é da alma. Podemos caminhar perfeitamente e estar espiritualmente paralisados. Amados, podemos até ter saúde física e viver presos ao orgulho, ao egoísmo, ao vício, ao ressentimento, à falta de perdão. São coisas que nos aprisionam. Não é verdade? São coisas que nos paralisam, que nós não conseguimos dar um passo. E para Cristo, a restauração da comunhão com Deus é sempre a prioridade. Santo Agostinho vai dizer que o Senhor começou pelo interior para mostrar que a saúde da alma vale mais do que a do corpo. Isso não significa que toda doença seja consequência de um pecado pessoal. O próprio Jesus rejeita essa ideia em outras passagens. O ensinamento é outro. O pecado é a raiz da verdadeira morte espiritual. E essa é a raiz que Cristo veio arrancar. E aqui é interessante essa passagem de Santo Agostinho, né? Eu me recordo do Padre Léo, quando ele deu uma das suas últimas entrevistas ali, das suas últimas pregações na Canção Nova, e ele dizia justamente isso, né? Deu câncer nele, e aí ele ficou ali muito debilitado. E nas entrevistas dele, ele dizia: o inimigo, encardido, me tirou tudo, A dignidade humana, tanto que tinha que usar fraldas, a força. Mas ele não tirou algo dele, a fé. A fé ele não tirou. Então, muitas vezes, a cura prioritária de Jesus não é a cura física, é a cura espiritual. É poder chegar alguém curado espiritualmente. E aqui eu me recordo de uma pregação que eu fiz, e aí eu fiz a pregação, um grupo de oração, e foi uma pregação mais catequética, né? Não foi querigmática, carismática, foi catequética. E aí alguém me parou e falou assim, eu era diácono na época, né? Falou: diácono, essa pregação que o senhor fez foi carismática, não sei se tocou alguém. E essa pessoa era de grupo de oração, né? E aí eu falei para a pessoa assim na época, falei: olha, Deus é quem cura, Deus é quem faz a obra, independente se a pregação foi carismática, querigmática, catequética, é Deus quem faz. Deixemos Deus agir.
Passados ali alguns dias, alguém me procurou, uma moça, e disse que naquela pregação ela foi curada da falta de perdão. Ela não conseguia perdoar o pai, uma situação vivida por eles, e ela não conseguia perdoar o pai. E a partir daquela pregação, Deus agiu na vida dela e ela conseguiu perdoar. Então, percebe? Não foi a cura física, cura espiritual, sentimental, que ela conseguiu se libertar daquela prisão que estava aprisionando ela. Então, Deus age em todo o tempo, né? Ou seja, para os escribas, se escandalizavam, pensavam em seus corações, este homem blasfema. Na verdade, o ponto de vista deles, havia uma razão. Somente Deus pode perdoar pecados. Justamente aí está a revelação do Evangelho. Jesus não corrige essa afirmação. Ao contrário, ele confirma que possui exatamente este poder divino. Para provar sua autoridade invisível, realiza um sinal visível. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O milagre físico confirma o milagre espiritual, não é verdade? No Catecismo da Igreja, número 1441, vai nos dizer: só Deus perdoa os pecados, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele diz de si mesmo: o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, e exerce este poder divino. É por isso que Cristo, antes de subir aos céus, comunica esse mistério aos apóstolos: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22 e 23. Daí nasce o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, na verdade. O perdão que Jesus oferece ao paralítico continua presente nos dias de hoje na igreja, né? Como nos recorda a Lumen Gentium, número 11. Os que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão das ofensas feitas a Ele e, ao mesmo tempo, reconciliam-se com a igreja. Amados, cada confissão bem feita é um encontro com Cristo neste Evangelho, né? Há ainda um detalhe belíssimo. Jesus chama aquele homem de filho. Ele chama a mim, chama você hoje, filho, filha. Antes da cura, antes do milagre, antes de qualquer movimento, ele não diz pecador, ele não diz paralítico, ele chama filho. Assim Deus também olha para mim, olha para você. Filho, filha. O pecado nos fere, mas não apaga a nossa dignidade de filhos e filhas chamados à santidade. No final, Jesus diz: pega a tua cama. A cama era símbolo da antiga escravidão. Agora ela deixa de carregá-lo e ele passa a carregá-la. A cama que carregavam, ele passa a carregá-la. É uma imagem de conversão, na verdade. Quem foi verdadeiramente curado não esquece de onde Deus o tirou. Carrega a memória da misericórdia, não como peso, mas como testemunho. Eu era assim, eu vivia aqui. Agora eu sou assim, eu vivo assim. Não é um peso, mas é a graça da misericórdia de Deus que me alcançou e que nos alcança. Alcança cada um de nós.
É uma misericórdia que não tem limites. Nós aqui muitas vezes queremos colocar limites nessa misericórdia, nos cansamos de pedir perdão, nos cansamos de procurar o sacramento da reconciliação e por isso que muitas vezes nos afastamos, na verdade, da igreja, da caminhada, porque a gente se cansa de ver um Deus tão misericordioso. Outro dia, uma pessoa veio se confessar, se confessou, eu dei a absolvição, aí falei, olha, a misericórdia de Deus te alcançou. E por essa ter te alcançado, com gratidão, ali, reza, né? Dei a penitência para ela. Ela olhou para mim e falou assim, mas só isso? Ah, não, padre, o que você está pensando? A misericórdia de Deus te alcançou, você quer mais o quê? A misericórdia de Deus foi ao teu encontro. Então, amados, quando nós estamos diante do sacramento da reconciliação, da penitência, é a misericórdia de Deus que nos alcança. É a misericórdia de Deus que nos fala, pega a tua cama e volta para tua casa, filho, filha. Você é amado, você é amada. São Leão Magno vai dizer que aquilo que era visível em Cristo passou para os sacramentos da igreja. Meu amado, minha amada, qual é a tua verdadeira paralisia? Qual é a paralisia? Talvez não seja física, talvez seja a dificuldade de perdoar alguém, a falta de oração, o comodismo espiritual, o medo de recomeçar, o apego ao pecado. Hoje Jesus dirige para mim e para você, coragem, coragem, pega a tua cama, vai à tua casa, filho. Amados, antes de mesmo de pedir qualquer mudança, Ele oferece o seu amor. Deixa que esse amor de Deus te alcance e que possa transformar a tua vida, a tua história, teu relacionamento, tua vida conjugal. Deixa que o amor de Deus transforme tudo isso e que você possa pegar a tua cama e mostrar que a misericórdia de Deus te alcançou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito bem, agora eu vou trocar